Olá, eu me chamo Joaquim Sandoval e juntamente com Matheus Liberado formamos o grupo 26 da APS de Finanças 2, o qual apresentará 4 análises de carteira de investimento. Para a análise, utilizamos o RStudio para fazer a interpretação e a leitura dos dados. No total foram 4 carteiras, sendo somente uma desenvolvida pelo grupo, formadas por 15 ativos, incluindo uma carteira de mercado e um ativo livre de risco, sendo uma das únicas regras que os ativos estivessem listados há pelo menos 10 anos. Para iniciar a avaliação da primeira carteira, decidimos utilizar o comando correplot, da biblioteca correplot, para calcular a correlação e a covariância dos 15 ativos selecionados pelo grupo. Após isso, utilizamos o Tesouro Direto Prefixado de 2025 como base da nossa taxa livre de risco, que ao ser transformado para uma taxa mensal ficou com retorno igual a 1,001307% ao mês. Além disso, a base também foi transformada em Data Series, por meio do comando S-Time Series da biblioteca Time Series. Em seguida, plotamos o gráfico da fronteira eficiente com a linha de alocação de capital, também chamada de LAC. A partir do gráfico, podemos ver que a fronteira eficiente é representada pelos pontinhos em preto, enquanto a LAC é representada pela linha azul. O ponto de tangência das duas, sinalizado pelo triângulo azul, é o que é conhecido como a carteira de risco ótimo. A partir desse ponto, foi calculado o peso dos ativos na carteira de mínima variância, que ocorreu por meio das fórmulas apresentadas. Em seguida, foi desenvolvida uma tabela e um gráfico, para melhor ilustração. Ademais, é importante salientar que o limite definido para estar vendido a descoberto foi de menos 100%. Dado isto, os resultados da carteira de mínima variância foram de retorno esperado igual a 0,8%, desvio padrão de 3,5%, ambos relacionados ao mês, e o Sharpe, que é calculado através da seguinte fórmula, igualou os menos 4%, o que indica que o risco não é compensado pelo retorno esperado. Partindo de um método de programação muito similar ao da carteira de mínima variância, como pode ser visto nas fórmulas apresentadas, foi calculado o peso dos ativos e, consequentemente, a carteira de risco ótima, que teve resultados de 2,5% e 4,35% ao mês para retorno esperado e desvio padrão, respectivamente, e índice de Sharpe igual a 34%. Desenvolvidas as duas carteiras, foi elaborado um gráfico para a comparação das mesmas. Neste gráfico, é possível ver a carteira de mínima variância representada por um ponto vermelho, enquanto a carteira de risco ótima está representada pelo triângulo azul. Portanto, a carteira final ótima do investidor poderá ser calculada no momento em que for definido seu grau de aversão ao risco, que é de suma importância na determinação do percentual que a carteira de risco ótima haverá na carteira final ótima, e consequentemente em seu retorno. Constatado isso, para uma melhor compreensão dos possíveis cenários, estimamos os graus de aversão ao risco de 3 investidores, um avesso ao risco, um moderado ao risco e outro menos avesso ao risco, com seus respectivos graus igualados a 30, 15 e 5. O mesmo foi feito com outras 3 carteiras, com ativos diferentes e, consequentemente, cenários diferentes para cada um dos 3 tipos de investidores estipulados, que nos levou a optar pela recomendação da terceira carteira escolhida, uma vez que seu índice de Sharpe foi o maior dentre os apresentados, significando que sua relação risco-retorno esperado é a melhor do ponto de vista do investidor.